renormalização das teorias de Yang-Mills exatas, depois renormalização B.W. Lee, Brezan, Justin, renormalização das teorias de Yang-Mills com quebra espontânea de simetria. Então nós chegamos a 74 com clareza de que as teorias de Yang-Mills com setor de Higgs e quebra espontânea de simetria são renormalizáveis. Essa era uma questão da época. Resolveu-se isso, então o trabalho do Appelquist e Carazzone era, agora que a gente sabe que o setor infravermelho das teorias de Yang-Mills está ligado à falta de massa dos bósons de Gay, como aquecedeiro no caso dos núcleos, né? Ou os bósons de Yang-Mills. Então, quando se introduz massa, a questão é, se nós tivermos uma teoria de Yang-Mills com campos de diferentes massas, setor, vamos dizer, de matéria, férmions massivos, escalares massivos, os próprios bósons de Gay vetoriais massivos, por quebra espontânea da simetria, a pergunta é, se nós quisermos trabalhar no limite de baixas energias, como que a gente pode ter certeza que o setor de altas energias desacopla? Ou seja, se eu quiser olhar o limite, se eu tiver uma escala de massas numa teoria de Yang-Mills, né? Que eu tenha um setor massivo com massa M e um outro setor muito massivo com massa bem maior. Então a pergunta é, se eu quiser fazer, será que eu consigo construir uma teoria efetiva para os bósons menos massivos, considerando que eu vou estar trabalhando, né, em regime, né, um regime de energia que seja bem abaixo dessa massa aqui, e aí nesse regime que eu estiver trabalhando com energias muito abaixo dessas massas aqui, será que as partes finitas, né, aí a gente vai ter que calcular correções quânticas, os gráficos têm a parte renormalizável e a parte infinita, que se a teoria for renormalizável, eu posso jogar os infinitos para renormalizar os parâmetros e os campos da teoria, e aí me sobram as partes finitas. Será que as partes finitas, elas vão crescer em potências desse n, ou elas podem ser logaritmicamente supressas essas correções? Então, a Appelquist e Carazzone, o mérito do trabalho deles é mostrar o seguinte, se eu tenho uma teoria de Yang-Mills com massas, não necessariamente a massa do campo de Gauge, mas matéria massiva, e a teoria é renormalizável, então se eu tenho uma teoria renormalizável com diferentes escalas de massa, eu posso construir uma teoria efetiva para o setor de massa mais baixa e o setor de massa mais alta naturalmente desacopla. Todas as amplitudes dos processos físicos, elas são supressas por potências da massa grande. Então, as massas grandes, elas só vão interferir na física efetiva do setor de massa baixa através de potências que caem com a massa. Então, é justamente isso que vai dar para nós assim, a ideia, né? Eu diria até, talvez o método de construir teorias efetivas. Nós vamos construir teorias efetivas onde nós vamos ter as massas altas no denominador, quer dizer, a gente vai ter uma teoria efetiva onde nós vamos ter operadores, né, com dimensão canônica 4, o lagrangiano vai ser escrito em função desses operadores, e depois operadores que têm uma dimensão canônica maior do que 4, mas que caem com uma potência aqui, que vai ser uma massa que tem dimensão maior do que 4, no final do dia eu quero que a dimensão seja 4, então isso aqui vai ter que ser 4 D-4. A dimensão aqui chama N-4. Que aí fica esse 4 no denominador, N-4. Então esse 4 aqui cancela, eu vou ter uma potência, quer dizer, porque que no final do dia eu tenho essa dimensão, esse operador aqui tem uma dimensão, claro, que vai ter que ser compatível com isso aqui, para dar no final do dia uma dimensão 4. Então, as massas mais altas, elas vão aparecer como coeficientes de operadores de dimensão canônica mais alta, que não estão no lagrangiano, que são justamente porque o lagrangiano é renormalizável, então a renormalização ela vai corrigir todas as constantes de acoplamento ligadas aos operadores que têm dimensão canônica até 4. Então, esse teorema foi muito importante. Em 75, justamente, é o ano em que ficou clara a questão, o sentido físico que havia nas teorias. Ficou claro que as teorias de Yang-Mills massivas, com quebra espontânea de simetria,
eram renormalizados. Quer dizer, a quebra espontânea de simetria vai dar a massa para a matéria, vai dar a massa para os férmions, por exemplo. Então eu posso ter férmions leves e férmions pesados. O setor de leptons, né? Elétron, mu, e o setor de quarks pesados. Então quarks pesados, tipo o quark B e o quark T, são bem mais pesados. Então eu posso falar de uma física efetiva onde o quark B e o quark T, eles vão entrar como aconteceu no trabalho de Fermi, para corrigir a dimensão, e vão aparecer como potências de massa, vão aparecer parâmetros novos na teoria com dimensão de massa negativa, e essa massa provém, quer dizer, desacopla no limite dessa massa ser muito grande, esses termos aqui se tornam muito pequenos, vão dar origem àquilo que a gente chama de operadores irrelevantes. Então a gente vai depois definir essa categoria de operadores. Então esse trabalho aqui é um trabalho clássico, é um trabalho que é conhecido na literatura como o trabalho do desacoplamento. Na verdade ele não demonstra nenhum teorema, mas ele mostra como o efeito das altas massas, se a teoria é renormalizada, isso é importante. Se você tem um modelo renormalizável com diferentes escalas de massa, as massas mais altas elas se desacoplam do setor de baixas energias. Então você pode definir um setor de baixa energia efetiva, onde o efeito das massas altas vai ser apenas corrigir constantes de acoplamento, mas as amplitudes elas vão ter correção, quer dizer, a parte de massas altas vai corrigir, não vai gerar termos que sejam potência das massas nas amplitudes. No máximo eu vou ter logs ou vão ser supressos por potências dessa massa. Então esse trabalho aqui é interessante, a gente pode discutir ele aqui, mas como assim, eu diria que é um trabalho que pode ser, não digo pré-requisito, mas seria interessante dar uma lida nesse trabalho para ficar com essa ideia clara, mas na próxima aula a gente pode falar com mais detalhes sobre ele. É um trabalho assim, bem construído do ponto de vista da discussão. Ele não tem muitas equações, mas é a estratégia do método, a estratégia da demonstração que eles lançam para mostrar esse desacoplamento aí do setor de massas altas do setor de baixas energias. Tá? É crucial aí, eles fazem isso para a teoria de Young-Mills, e é crucial isso aí, que se tem um modelo renormalizado. Quer dizer, então, acoplamentos mínimos, né, dos férmions com os bósons de Lipton. Bom, então, pessoal, eu diria que se vocês daqui para a semana, hoje eu vou ter que parar a aula mais cedo, porque eu vou dar uma outra aula de um curso que ficou faltando, eu marquei uma aula agora às 6 horas, tá? Mas na próxima semana, a gente faz a nossa famosa aula russa, né? Então a gente vai de 4 até 5h30, dá um intervalo de 15 minutos, aí faz mais uma hora de aula, mais um intervalo de 15 minutos e fecha, tá? Quem não puder vir à aula, ou não quiser vir à aula, o curso é gravado justamente para facilitar a vida das pessoas, né? Que eu sei que vocês vêm da UERJ, às vezes fica complicado e pode ter também atividade lá. Então, as aulas vão estar disponíveis sempre na semana, assim, mas claro que a presença de vocês é bem-vinda, porque gera perguntas, gera discussão, né? Então, vocês estão trabalhando, quem estiver trabalhando lá com o Marcelo, por exemplo, né? Ou com o Márcio, se vocês tiverem algum assunto do trabalho de vocês, que vocês acham que seja pertinente com esse curso aqui, vocês podem trazer que a gente incorpora as aulas aqui, tá bom? A importância do curso é que ele seja útil, tá? Eu não estou aqui propondo um programa que eu acho importante para vocês. O programa é construído, eu estou dando vamos dizer assim, Lagrangiano clássico. Agora vocês que são expertos, né, em BRST, né, vão calcular as correções quânticas, né, vão fazer a estabilidade da nossa ação, né, e aí vocês trazem os tópicos de vocês, tá bom? Só queria saber, quando eu mandei o e-mail transferindo a aula para hoje, dizendo que não tinha aula no dia 31, todo mundo recebeu ou alguém estava fora da lista? Todo mundo recebeu, né? Então você recebeu na luz. Então tá, você não recebeu não? Eu falei com você. Eu acho que eu já te botei na lista, mas eu vou checar daqui a pouco, tá, Bruno? Mas tem a lista eu vou mandar o domingo, geralmente eu mando uns e-mails para vocês com algumas recomendações, e aí tem uma lista de outras pessoas de fora também, e aí, quer dizer, se vocês quiserem, se alguém, assim, a gente faz muito isso aqui no curso, se alguém encontrar um paper interessante ao longo da semana, manda para a lista do curso para compartilhar com todo mundo, tá certo? Porque às vezes a gente tem colegas que estão em universidades mais afastadas, que não têm acesso nem ao portal da CAPES, e aí a gente mandando esses PDFs ajuda bastante, tá certo? Tá bom? Então, tchau, obrigado aí. Obrigado a vocês aí por hoje. A gente recomeça na semana que vem com Dória mais aceso, menos dormindo, com muitas perguntas. Tá certo aí, gente.